E aí, tudo fantástico com você? Hoje, nesse episódio de O que o Monstro Mostra, eu vou sair das criaturas sobrenaturais para falar de outro tipo de monstro. Eu estou falando do assassino em série de crianças, conhecido como Papa Figo. E enquanto eu vou falando, preste atenção como esse personagem, o Papa Figo, na verdade esconde todo um preconceito contra grupos minoritários específicos e também contra uma das doenças mais antigas da história da humanidade, a lepra. Tudo isso depois da vinheta. Sic mortus mundo, vivus internum Deo. O pronunciamento dessas palavras marcava o auge da cerimônia medieval chamada de Separatium Leprosarium, desenvolvida ao longo dos séculos 12 e 13 na Europa medieval, em que o indivíduo leproso tinha sua cabeça coberta por um véu negro e era conduzido por um padre e os demais membros da sua comunidade até o cemitério. Nesse local, a pessoa leprosa era colocada em uma cova aberta e o clérigo derramava a terra sobre sua cabeça ao mesmo tempo em que eram proferidas as palavras em latim que eu acabei de falar, anunciando que, a partir daquele momento, ele estava morto para o mundo, renascido em Deus. Ainda que no próprio século XIII a cova aberta tenha sido abandonada a favor de uma cerimônia realizada dentro da igreja da comunidade, no qual o indivíduo leproso fazia sua última confissão, o final era o mesmo de antes. Após o anúncio de sua morte em vida, o indivíduo perdia sua identidade, passando a ser conhecido apenas como o leproso. Nessa condição, ele era uma não-pessoa, desprovido, por exemplo, do direito à herança ou de apresentar reclamações à justiça. O leproso ou a leprosa era então conduzido até os limites da cidade e lá era informado pelo padre da série de proibições impostas a essa pessoa, visando evitar a contaminação das pessoas. Mas afinal de contas, por que dentre tantas doenças que sempre acompanharam a humanidade, a lepra exercia tanto medo, tanto terror entre as pessoas? Isso está ligado à própria origem da palavra e às corrupções que ela sofreu ao longo do tempo. A origem da palavra lepra se encontra na antiguidade, tendo sido cunhada pelo médico grego Hipócrates, um dos grandes nomes da medicina da antiguidade, para descrever manchas brancas na pele e no cabelo que se assemelhavam a escamas, que no grego é o lépria. A ligação desse termo médico com o universo espiritual se deu quando da passagem para o grego dos textos do Antigo Testamento por volta do século III a.C. Ao se realizar a tradução do hebraico tsarat, ímpio, profano, para o grego optou-se pela palavra lepra. Tsarat passou a designar então a pessoa com a pele de aparência estranha e as construções que, de algum modo, haviam sido espiritualmente contaminadas. O que era tsarat podia ser purificado por ritual religioso. Dessa forma se deu a ideia de que os acometidos de lepra eram impuros física e espiritualmente. Dentro do mundo judaico, essa ligação se reforçou com os preceitos estabelecidos no terceiro livro de Moisés, o Levítico, no qual podem ser encontrados várias referências de caráter depreciativo atribuídas à doença e que serviu de base para o desenvolvimento dos rituais da igreja sobre a lepra, principalmente aqueles que reforçam a necessidade da segregação, da separação do morfético, do leproso, pelo seu corpo dentro da crença da sacralidade do corpo humano, estabelecendo assim a condição do leproso como um ser monstruoso, um ser abjeto, que se afasta dos valores de um grupo social de forma que ele tem que ser expulso. O leproso é o morto-vivo institucionalizado, cujo entrelugar coloca ele entre as categorias entre vivo e morto. E é essa ambiguidade que acaba gerando o horror, explorado na figura também do Papa Figo. Esse personagem folclórico geralmente é representado como um negro velho, sujo, vestido farrapos, com um saco ou até mesmo sem ele, que rapta crianças para comer o fígado ou vendê-los aos leprosos mais ricos. Ele é alto e magro. O Papa Figo aproveita a saída das crianças das escolas, do jardim de infância, ou então, enquanto elas estão brincando em praças públicas, para poder atrair as crianças com brinquedos ou com doces. Coloca essas crianças no saco e depois, quando está no lugar seguro, arranca o fígado dessas crianças e consome
porque esse negro velho, é um leproso, ou então ele vende para outros leprosos mais ricos. E por trás desse ato está a ideia antiga, ancestral, de que o fígado, como produtor de sangue, como um dos principais órgãos do corpo humano, é capaz de aliviar o sofrimento dos leprosos, sendo um verdadeiro remédio contra o avanço da doença por parte dos leprosos. Por conta disso mesmo, desde a Idade Média, quando já tinha se feito essa associação da lepra com o pecado do corpo, com essa ideia de que os pecados da alma se revelam no corpo, na Idade Média se fez uma associação da lepra com, por exemplo, o homossexualismo e também com a permanência de indivíduos judeus, como se os judeus fossem os principais candidatos a contraírem a lepra. E nessa associação de que os leprosos e também os judeus sempre estavam em busca de acabar com o cristianismo, era muito recorrente a ideia na Idade Média de que os judeus raptavam crianças cristãs para poder arrancar o fígado delas e consumirem quando esses judeus estavam contaminados pela lepra. Essa ideia, se na Idade Média os judeus estavam associados com essa questão do rapto de crianças cristãs, essa ideia permaneceu ao longo dos séculos a ponto de chegar até o Brasil. Como aponta o Gilberto Freire na obra Casa Grande e Senzala, em 1938, 2 negros com aparência doente foram presos levando crianças. Esses negros roubavam crianças no Ceará e em Pernambuco, o que acabou provocando uma mudança no perfil desse personagem, porque se antes era um judeu que raptava crianças para consumir o fígado, depois, principalmente desses acontecimentos, o que se deu foi a transformação. E aí outro grupo minoritário, outro grupo segregado, que eram os negros, acabou assumindo essa faceta de seres que raptavam crianças para arrancar os fígados dessas crianças e consumir. Ou então vender para outros leprosos que tinham condições de comprar esses órgãos humanos. Por conta desse enorme preconceito em relação à lepra, que remonta desde a antiguidade, é que hoje ela é conhecida como hanseníase, e é uma doença perfeitamente tratável, o que ajudou e muito a diminuir o impacto dessa presença do Papa-Figo no imaginário brasileiro. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar sua curtida, assina o canal caso não seja inscrito, obrigado pela sua presença e até a próxima!